Meus irmãos, muito bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus, amém? Desejo do meu coração é que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que o Senhor abençoe as nossas vidas. Nessa manhã, eu quero poder estar tentando compartilhar com a ajuda e a graça de Deus, com vocês, um tema que o Senhor colocou em meu coração, está lá em Mateus 16. Mateus capítulo 16. Mateus 16, vamos ler a partir do versículo 13. Mateus 16, vamos ler a partir do verso 13. O tema que eu queria poder dar essa mensagem nessa manhã para nossa edificação, para as nossas vidas, é: quem é Jesus? Esse é o tema da mensagem. Quem é Jesus? O texto nos diz assim, Mateus 16, verso 13, que fala sobre a confissão de Pedro. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias e alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizes que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjona, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os seus discípulos que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Vamos orar. Senhor Deus, nesse momento, Senhor, nós vamos estar fazendo menção da Tua palavra nessa manhã, Senhor. Pai, a Tua palavra é viva, a Tua palavra é eficaz, a Tua palavra é mais cortante, mais penetrante do que qualquer espada afiada de 2 gumes, e ela penetra na divisão da alma, do espírito, das juntas e da medula, e ela é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração humano. Senhor, nós te pedimos nessa manhã, use a Tua palavra nessa manhã para a edificação do Teu povo, para a edificação da Tua igreja, Senhor. Senhor, o Senhor é o fundamento e o Senhor é o edificador da Tua noiva. Nós te pedimos nessa manhã, edifica um pouco mais o Teu povo, nos dê compreensão e clareza do texto bíblico, e na exposição da Tua palavra é o que nós te oramos e te pedimos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, como eu falei para vocês, o tema da nossa mensagem nessa manhã é: quem é Jesus? Quem é Jesus? O evangelista Mateus, quando ele escreve o seu livro, Mateus ele escreve com um propósito de mostrar para os judeus de que Jesus ele é o rei. Mateus, ele, quando ele escreve esse evangelho, Mateus ele escreve esse evangelho para mostrar para o povo judeu de que Jesus, ele é aquele em que nele iria se cumprir toda a profecia do Antigo Testamento. Mateus, quando ele escreve esse evangelho, ele tem esse propósito. E o texto que a gente leu vai mostrar isso também para a gente. Vai mostrar Jesus sendo o rei dos judeus, e aquele em que nele havia de se cumprir toda a profecia do Antigo Testamento. Esse texto que a gente acabou de ler aqui, Jesus ele se encontra na cidade de Cesareia de Filipos. E Jesus ele vai fazer uma pergunta aos seus discípulos. Jesus ele vai perguntar para os seus discípulos acerca da opinião pública, acerca do que a população estava falando acerca dele, acerca da sua pessoa. E Jesus ele também vai testar o discernimento dos seus discípulos,
para ver se os seus discípulos realmente sabiam quem ele era. E Jesus ele vai perguntar para os seus discípulos sobre a opinião da multidão. Jesus aqui ele vai fazer uma enquete com os seus discípulos. E os seus discípulos vão dizer, a multidão está dizendo que o Senhor é João Batista. A gente vai ver uma grande confusão ali, irmãos. Os discípulos vão dizer para Jesus, uns estão dizendo de que o Senhor é João Batista. Penso eu que talvez por conta da mensagem que João Batista pregava. Qual foi a mensagem que João Batista, que foi o precursor do Messias, aquele que veio para abrir o caminho para a vinda do Messias, João Batista anunciava? A mensagem que o profeta João Batista anunciava era uma mensagem de arrependimento. João Batista se apresenta no deserto da Judéia, chamando a nação de Israel ao arrependimento. E ele prega dizendo, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Talvez a multidão estava achando que Jesus, ele era João Batista por conta da semelhança que havia da mensagem de João Batista, que foi a mesma mensagem que Jesus, quando ele veio, ele também proclamou, chamando a nação de Israel ao arrependimento. Jesus, ele também pregou a mesma mensagem. Aí os seus discípulos vão seguir, vão dizer para Jesus, uns estão dizendo também de que o Senhor seja Elias. Talvez havia uma grande semelhança, irmãos, de Elias também com Jesus. Por quê? Porque o profeta Elias havia sido profetizado sobre ele no Antigo Testamento, lá no livro de Malaquias, no finalzinho do livro de Malaquias, capítulo 4, verso 5. O Senhor havia prometido no Antigo Testamento que ele iria enviar um profeta semelhante a Elias. Malaquias 4, 5 nos diz assim, eis que eu vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Talvez a multidão ali tivesse pensando que Jesus, ele talvez seria Elias por conta da semelhança que havia dessa profecia, da profecia de que iria vir um profeta semelhante a Elias. Só que essa profecia, ela apontava para João Batista, não apontava para Elias. E havia ali uma grande confusão entre a multidão, achando que talvez Jesus ele seria o profeta Elias. Talvez até mesmo eles pensassem isso por causa de que o ministério do profeta Elias, ele foi marcado também por muitos prodígios, sinais e maravilhas, muitos milagres. E quando a gente olha também para a vida de Jesus, nós vamos ver de que o ministério de Jesus Cristo também foi marcado por muitos sinais, prodígios e milagres. Então havia uma grande semelhança entre o profeta Elias também e o que Cristo veio fazer aqui nessa terra. Os discípulos vão dizer para Jesus que talvez ele seria Jeremias. Eles vão dizer assim, tem outros aí que estão dizendo de que o Senhor é Jeremias. A gente sabe bem de que o profeta Jeremias, ele é conhecido na Escritura como o profeta chorão, o profeta que chora. Por quê? O profeta Jeremias, quando ele olhava a depravação e o pecado da nação de Judá, Jeremias ele caía em choro, em pranto, vendo a miséria que a nação de Judá se encontrava. E havia uma semelhança de Jeremias com Jesus, porque o próprio Senhor Jesus também, quando ele veio, quando ele viu aquelas grandes multidões perdidas, sendo enganada pelos líderes religiosos daquela época, vivendo como ovelhas, como que não tivesse pastor, Jesus ele também se compadeceu daquela multidão. Jesus ele também chorava ao ver aquela multidão perdida, como ovelha que não tem pastor. Talvez a multidão ali pensassem que Jesus era Jeremias por conta até mesmo da mensagem, porque a mensagem também do profeta Jeremias foi uma mensagem extremamente dura. Jeremias, quando ele é levantado para pregar para a nação de Judá, ele prega uma mensagem extremamente dura, irmãos.
batendo em cima da religiosidade do povo daquela época, que eles diziam, templo do Senhor, o templo vai nos guardar, a gente prestar o culto ao Senhor vai nos guardar, a gente dar ouvido aos falsos profetas vai nos guardar, e Jeremias, ele bate maciçamente em cima da hipocrisia, da religiosidade do povo, e do pecado que o povo não queria abandonar naquela época. Havia uma semelhança entre Jeremias e Jesus. Jesus também, quando ele veio e anunciou a mensagem do Evangelho, ele fez a mesma coisa. Ele olhava para os líderes religiosos, para os escribas e fariseus, e ele também batia em cima da religiosidade deles e chamava eles ao arrependimento e à fé no Senhor. Então a gente vê aqui, irmãos, uma grande confusão ali sobre a identidade de quem Jesus é, de quem Jesus realmente é. Só que a gente vai ver aqui nesse texto que a gente leu, uma revelação. Isso está no verso 15 e 17. Jesus, ele vai dizer assim, ó, mas vós, continuou ele, quem dizes que eu sou? Respondendo Simão Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te o revelara, mas meu Pai que estás nos céus. Jesus aqui, ele vai fazer uma revelação, irmãos, aos seus discípulos. Ele pergunta aos seus discípulos, quem dizem acerca do Filho do Homem, quem é o Filho do Homem? E Pedro, ele vai ter uma revelação gloriosa do Pai acerca de quem Jesus é. Pedro, ele vai tomar a palavra e o apóstolo Pedro, ele vai dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Irmãos, Pedro aqui, ele teve uma revelação divina de Deus acerca da identidade de quem Jesus Cristo realmente era. Pedro aqui, ele está afirmando de que Jesus, ele é o Cristo. A palavra Cristo, nós sabemos bem que significa ungido. As pessoas que eram ungidas no Antigo Testamento eram os reis, os profetas e os sacerdotes. E mesmo assim com uma missão de realizar um trabalho, de realizar um serviço. Quando Pedro fala aqui para Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, Pedro está dizendo de que Jesus, ele era o único capacitado pelo Pai que veio fazer o que precisava ser feito. Ele veio realizar aquilo que precisava ser feito. E Jesus, ele vai dizer para Pedro, assim, no verso 17. No verso 17. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelara, mas meu Pai que estás nos céus. Irmãos, em meio a essa revelação que Pedro teve acerca da identidade de Jesus, afirmando categoricamente, dizendo, tu és o Cristo, tu és o prometido da Escritura, tu és aquele que havia sido prometido desde lá de Gênesis 3,15, que da semente da mulher viria um que esmagaria a cabeça da serpente. Mediante essa revelação que Cristo teve, a gente entende bem de que ele só teve essa revelação por conta da obra do Espírito Santo revelando isso para Pedro. Se não fosse o Espírito Santo revelando isso para Pedro, nunca que ele ia saber quem Jesus verdadeiramente era. E aqui eu quero fazer uma comparação até mesmo com cada um de nós. Hoje, por que nós nos encontramos aqui por essa manhã? Para cultuar, celebrar, louvar e adorar o nome do nosso Senhor. Porque um dia o Espírito Santo nos revelou quem Jesus realmente é. Ele é o Cristo, Ele é o Filho do Deus vivo, Ele é o Messias enviado. Hoje nós só sabemos quem Jesus realmente é por conta que o Espírito Santo de Deus, por graça, bondade e misericórdia, Ele nos revelou a beleza do Redentor. Ele nos apontou quem Cristo realmente é, porque esse é o ministério do Espírito Santo,
Jesus certa vez disse no Evangelho de João, e ele quando vier, ele me glorificará. Ele vai apontar para mim, ele vai falar para vocês quem realmente eu sou. O ministério do Espírito Santo é considerado na Escritura como o ministério do holofote, porque ele aponta para a beleza de Cristo, ele aponta quem Cristo é, ele aponta que Cristo é o Filho do Deus vivo. Meus irmãos, nós só cremos hoje que Jesus Cristo é quem Ele é, o Filho do Deus vivo, porque o Espírito nos revelou essa grandeza. Os ímpios, aqueles que estão perdidos, mortos nos seus delitos e pecados, eles não conhecem ainda Cristo porque eles estão cegos espiritualmente. Eles só podem conhecer a Cristo somente se o Espírito Santo revelar Cristo aos seus corações. 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, Paulo ele vai falar assim, porque o Deus desse século, ele cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeçam a luz do Evangelho, da glória de Cristo Jesus. Se nós hoje cremos na identidade de quem Jesus realmente é, o Cristo, o Filho do Deus vivo, da mesma forma que Pedro afirmou isso, é porque o Espírito Santo de Deus nos revelou por graça, bondade e muita misericórdia. E a gente vai ver aqui, no verso 18 e 19, uma declaração de Jesus, por conta da afirmação de Pedro. Verso 19 diz assim, verso 17, então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és Simão Barjona, porque não foi carne e sangue que te revelara, mas meu Pai que está nos céus. Verso 18, também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meus irmãos, Jesus aqui, ele vai fazer uma declaração para Pedro. Jesus aqui, ele vai dizer de que ele é a rocha sobre a qual a igreja de Cristo se encontra edificada. Meus irmãos, afinal de contas, a igreja de Cristo, ela está edificada sobre quem? Quem é o fundamento? Quem é aquele que edifica a igreja de Cristo? A igreja de Cristo, irmãos, ela não está edificada sobre Pedro. A igreja não está edificada sobre Pedro. Os católicos, eles acreditam e pregam isso, de que Pedro, ele foi o primeiro papa, de que ele é o Papa, ele é o vigário de Deus, o representante de Deus na terra. A igreja católica, ela ensina isso, de que Pedro, ele é o fundamento da igreja. Só que, irmãos, Pedro ser o fundamento da igreja, isso é muito pouco, isso é muito pequeno. Por quê? Porque a igreja, para ela se sustentar, ela precisava e precisa de um fundamento muito maior, de um fundamento muito melhor. Por quê? Porque Pedro é homem, assim como eu e você. Pedro, ele tinha as suas imperfeições. Pedro, ele tinha os seus pecados. A gente vai ver aqui até mesmo, nesse mesmo capítulo de Mateus 16, no verso 22, que quando Jesus, ele estava querendo... quando Jesus estava falando com os seus discípulos de que era necessário, ele ir até Jerusalém, morrer, ressuscitar o terceiro dia dentre os mortos, Pedro, ele começa a reprovar a Cristo, a falar, Senhor, não faz isso não, tem compaixão de si mesmo. E Jesus, ele vai chamar Pedro de pedra de tropeço, porque Pedro não cogitava das coisas de Deus, mas sim das coisas que são dos homens. Ou seja, Pedro era falho, irmãos. Pedro era falho. Quando a gente olha para a vida dele, a gente vai ver de que ele negou a Cristo 3 vezes, ele pegou ali a espada de Malco e cortou a orelha ali do soldado Malco. A gente vai ver de que a igreja, para ela ser edificada, a igreja, para ela ser fundamentada, ela precisava ser fundamentada num fundamento maior do que Pedro. Pedro, ele não é o fundamento da sua igreja. Nesse versículo aqui que a gente acabou de ler, Jesus, ele declara de que ele é o fundamento da sua igreja.
quando Jesus ele se refere para Pedro e ele fala assim, ó, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Quando Jesus fala, eu te digo que tu és Pedro, essa palavra Pedro, ela tem um significado no original. Eu li um comentário em casa que falava sobre isso. Essa palavra Pedro no original grego quer dizer Petros, que significa pequeno fragmento de pedra. Jesus está dizendo para Pedro, Pedro, você é um pequeno fragmento de pedra. Você, Pedro, é uma pedra pequena. Aí Jesus ele vai falar assim para Pedro, mas sobre esta pedra, que já quer dizer no original grego, essa pedra, quando Jesus diz, significa Petra, significa uma rocha. Irmãos, o que Jesus ele estava querendo dizer aqui para Pedro é que a pedra sobre a qual a igreja está edificada é Cristo Jesus. Pedro não é a pedra pela qual a igreja está edificada. A igreja de Cristo está edificada sobre a afirmação de Pedro. A afirmação que Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A igreja de Cristo está edificada sobre a pessoa de Jesus Cristo, sobre a obra de Cristo que Cristo realizou na cruz. Pedro, ele é uma pequena pedra, como ele chega a dizer isso até mesmo na sua segunda carta. Ele chega a dizer que nós somos pedras vivas, pequenos fragmentos de pedras, que somos edificados sobre Cristo, que é a rocha infindável, a rocha inabalável da sua igreja. Meus irmãos, o fundamento da igreja é Cristo. E Pedro, ele chega a dizer isso, ele chega a dizer de que Jesus, ele é a pedra angular, a qual os construtores rejeitaram, os edificadores rejeitaram. Atos capítulo 4, verso 12, ele chega a dizer a mesma coisa. E não há nenhum outro nome dado entre os homens que importa pelo qual nós devamos ser salvos, a saber, Cristo Jesus. Cristo é a pedra, a qual a igreja está edificada. Efésios capítulo 2, verso 20, Paulo ele chega a dizer assim, ó, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. 1 Coríntios 10, verso 4, Paulo ele diz, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Quando Moisés se encontrava lá com os israelitas lá no deserto, e ele toca ali naquela rocha, e aquela rocha, lá em Meribá, jorra água, aquela rocha era Cristo. Cristo é a rocha da sua igreja, Ele é o fundamento da sua igreja, e hoje nós somos pequenas pedras vivas, que somos edificados sobre Ele. O apóstolo Paulo, ele chega a dizer isso também para a igreja de Corinto. Paulo escrevendo a igreja de Corinto, ele vai dizer assim, ó, e ninguém pode pôr outro fundamento além daquele que já está posto, o qual é Cristo Jesus. Ou seja, Jesus é o fundamento da sua igreja. Ele se apresenta aqui para Pedro como aquele que é o fundamento da sua igreja. E não só isso, mas Jesus ele vai se apresentar aqui também como aquele que é o dono da sua igreja, como aquele que é o Senhor da sua igreja, que detém o controle da sua igreja. Jesus ele vai utilizar aqui o pronome possessivo minha, ele vai falar assim, ó, eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Ou seja, Jesus aqui ele está utilizando o pronome possessivo minha. Ou seja, a igreja de Jesus Cristo não é minha, irmãos. A igreja de Jesus Cristo não é sua. A igreja de Jesus Cristo é única e exclusivamente dele. Nós não somos donos da igreja. Cristo é o dono da igreja. E nós somos propriedade única e exclusivamente dele, porque ele nos comprou com seu sangue precioso naquela cruz. 1 Pedro 2, verso 9, chega a reforçar isso, que nos diz assim, ó, mas vocês são a geração eleita,
vocês são um sacerdócio real, vocês são a nação santa, vocês são o povo de propriedade peculiar, exclusiva de Deus, para anunciar a virtude daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. A igreja de Cristo, irmãos, a igreja tem dono. Jesus, ele se apresenta aqui nesse texto como o dono da sua igreja. E Jesus, ele não só se apresenta aqui como dono da sua igreja, mas Jesus, ele vai se apresentar aqui nesse texto também como aquele que é o edificador da sua igreja. Irmãos, Jesus, ele vai se apresentar aqui como aquele que edifica a sua igreja. E o apóstolo Paulo, ele compreendeu e entendeu muito bem isso. Quando o apóstolo Paulo, ele escreve lá em 1 Coríntios 3, verso 7, Paulo, ele vai falar assim, ó: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta em alguma coisa, nem o que rega, mas Deus quem dá o crescimento. Meus irmãos, Cristo é o edificador da sua igreja. É Cristo quem dá avanço na sua igreja. É Cristo quem dá crescimento à sua igreja. É Cristo quem regenera o pecador. É Cristo quem transforma o pecador. É Cristo que imputa na vida do pecador a justiça que vem da fé no Filho dele. É Cristo quem dá o Espírito Santo. É Cristo que dá reflorescimento à nossa vida. É Cristo quem nos dá dom. É Cristo que faz a gente crescer, amadurecer na fé, amadurecer espiritualmente. Meus irmãos, é Cristo quem nos dá crescimento espiritual, ministerial. Ou seja, Ele é o edificador da sua igreja. Tudo provém dEle, irmãos. Todos os nossos ministérios são muito importantes na obra de Deus, mas só Ele pode dar crescimento na sua obra. Por quê? Porque Ele é o edificador da sua igreja. E Jesus, Ele não só se apresenta aqui nesse texto como o edificador da sua igreja, mas Jesus, Ele vai se apresentar aqui também como o protetor da sua igreja. Jesus, ele se apresenta aqui como aquele que protege a sua igreja. E Jesus, ele se apresenta aqui mostrando que a sua igreja, ela é indestrutível. Jesus, ele vai mostrar aqui para a gente nesse texto que a sua igreja é inabalável. Nada pode destruir a igreja de Cristo. Nada pode abalar a igreja de Cristo. É o que ele fala para Pedro. Eu te digo que tu és Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Meus irmãos, existem pelo menos 2 significados aqui, para essa palavra que Jesus se referiu, inferno. Quando Jesus ele fala as portas do inferno, ele está se referindo a pelo menos 2 coisas. Primeiro, o diabo. Segundo lugar, a morte. Que Jesus ele está querendo dizer aqui para a gente aqui, nem o diabo e nem a morte pode destruir a igreja do Deus vivo. As portas do inferno não podem prevalecer. Quando Jesus utiliza essa palavra aqui, inferno, essa palavra inferno aqui, em primeiro lugar, ela tem um significado no original grego. As palavras inferno, quando Jesus utiliza aqui, ela significa inferno, Satanás e seu reino. Que Jesus está querendo dizer aqui para a gente, aqui, nem o diabo com todo o seu reino, os principados, a potestade, os dominadores, podem se levantar contra a igreja de Cristo, mas nada pode abalar a sua igreja. Por mais que o diabo tente se levantar contra a igreja do Deus vivo, a sua igreja não pode ser abalada. Ela não pode ser derrotada. 1 João capítulo 3, verso 8, a palavra de Deus fala assim para a gente: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo.
Colossenses capítulo 2, um texto que eu gosto muito. Paulo, ele falando também sobre isso, ele vai dizer assim, ó, de que Cristo, na cruz do Calvário, Colossenses capítulo 2, versos 14 e 15, ele vai dizer assim, de que Jesus Cristo, na cruz do Calvário, ele pegou o script de dívida que havia contra nós, e Cristo, ele anulou, ele rasgou, ele cravou na cruz. E Paulo, ele vai dizer de que Jesus, ele despojou os principados e potestades na cruz do Calvário. Quando Paulo, ele fala sobre a do exército romano ali daquela época, quando o general, ele vencia uma batalha, ele vencia o seu inimigo, o que o general, ele fazia? Ele pegava, arrancava a armadura do inimigo, do oponente, ele arrancava a armadura, despojava, tirava aquela armadura todinha, e amarrava o seu inimigo, e passeava com ele em plena praça pública, simbolizando e mostrando que aquele inimigo havia sido derrotado diante do seu opositor. E foi isso que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Na cruz do Calvário, quando ele brada, tetelestai, está consumado, está quitado, está pago, todo o poder e toda a autoridade me foi dada. Ali ele despojou o diabo. O diabo hoje não tem mais poder sobre as nossas vidas. É lógico que, como Paulo fala, nós não podemos desprezar os ardis dele. A gente não pode ser bobo, mas ele não tem mais poder sobre as nossas vidas, porque ele foi despojado. Hoje ele não pode mais escravizar as pessoas. Por quê? O diabo, ele não pode prevalecer contra a igreja do Deus vivo. A segunda palavra que aparece aqui para nós sobre as portas do inferno, a primeira palavra que Jesus se refere é Hades, inferno, e a segunda palavra que Jesus está falando aqui para a gente, quando ele fala para Pedro que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja, essa palavra Hades no original grego, ela significa também o mundo dos mortos, significa a morte. Em primeiro lugar, o diabo, o principado, o potestade, o reino todo demoníaco, por mais que intente contra a sua igreja, não pode destruir a igreja. E em segundo lugar, que Jesus está ensinando aqui para a gente, é de que nem a morte pode destruir a igreja do Deus vivo. Meus irmãos, o final nosso não é numa tumba fria. O final nosso não é num cemitério. O final da igreja de Cristo é estar juntamente com Cristo para todo sempre. A morte, ela não tem a última palavra sobre a vida daqueles que são discípulos de Cristo Jesus. A morte, ela não tem mais poder sobre as nossas vidas. Jesus, ele chega a dizer em João 11, verso 25 e 26, Jesus, ele fala assim, e disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida, aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo aquele que crê em mim, não morrerá eternamente. Por quê? Porque Cristo venceu a morte, e se ele venceu a morte, irmãos, e se nós estamos unidos juntamente com Cristo, através da fé, nem a morte mais hoje tem poder sobre as nossas vidas. A morte, ela é como se fosse um Uber hoje, para cada um de nós. É um meio que faz a gente voltar, única e exclusivamente, para o lugar que nós nunca deveríamos ter saído, para a presença do nosso Deus. A única coisa que a morte pode fazer hoje com cada um de nós é isso, nos tomar pelas mãos e nos conduzir de volta à casa do Pai. A morte não tem mais poder sobre as nossas vidas. Eu gosto muito de um texto, eu citei ele aqui na ministração passada, que Paulo, ele se referindo à morte, ele vai dizer em 1 Coríntios capítulo 15, verso 51, Paulo, ele vai dizer assim, ó, nem todos nós dormiremos, mas em seremos transformados no abrir e piscar de olhos. Paulo, ele vai dizer que a trombeta vai soar, os mortos em Cristo ressuscitarão, depois nós, os que estivermos vivos,
seremos transformados no abrir e piscar de olhos ao soar da última trombeta. Paulo, ele se referindo à ressurreição do nosso corpo, ele vai falar assim, ó, é necessário que isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, isso que é mortal se revista da imortalidade. Quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isso que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Paulo vai fazer uma perguntinha para a morte assim: onde está a morte, a tua vitória? Onde está, inferno, o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus irmãos, Cristo matou a morte na sua morte, e se nós estamos unidos com Ele, nós também vencemos a morte. A morte, ela não tem poder mais sobre as nossas vidas. Por quê? Porque a obra que aquele homem realizou na cruz do Calvário, naquele madeiro, nada e nem ninguém pode desfazer por mim e por você. Nada e nem ninguém desfaz a obra que ele fez por cada um de nós. É por isso que Paulo, ele chega a dizer, até mesmo no final de Romanos, capítulo 8, ele vai dizer: estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem a profundidade, nem principado, nem potestade, nem dominadores, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada abala a igreja do Deus vivo. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja de Jesus, nem o diabo e nem a morte. E por último aqui, irmão, já para encerrar, nós vamos ver aqui sobre o ministério de Pedro. Jesus, ele fala para Pedro que ele é o fundamento da sua igreja, ele é o edificador da sua igreja. Jesus, ele fala aqui para Pedro de que nem o inferno e nem a morte tem poder mais sobre a sua igreja. E Jesus aqui, ele vai entregar um ministério para Pedro. Verso 19 nos diz assim: dar-te-ei as chaves do reino dos céus, que ligares na terra terá sido ligado nos céus, que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Irmãos, quando Jesus fala para Pedro que ele estava dando uma chave para Pedro, essa chave não é que Pedro, ele é o chaveiro do céu, o porteiro do céu, como a igreja católica diz, como pinta ele ali como ele que tem as chaves. Não, não quer dizer isso. Quando Jesus fala para Pedro que ele iria dar uma chave para Pedro, a chave, ela simboliza a autoridade. A chave, ela representa a autoridade do reino dos céus. Mas autoridade para quê? Para que Jesus estava dando uma chave para Pedro? A chave aqui simboliza nada mais, nada menos do que a tarefa de pregar, anunciar a mensagem do Evangelho. E quando que Pedro usou essa chave, irmãos? Qual foi a primeira vez que Pedro pegou essa chave, abriu essa chave, anunciando, levando a mensagem do Evangelho? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Cumprindo-se, pois, o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. As pessoas olham assim para o que estava acontecendo com os discípulos e pensam assim: caramba, eles estão embriagados, eles estão bêbados. Pedro, ele vai levantar e vai tomar a palavra, e ele vai utilizar a chave do reino dos céus, a chave da pregação do Evangelho. Pedro, ele vai dizer: não, eles não estão embriagados não. O que está acontecendo aqui foi o que foi predito lá em Joel 2:28. Porque há de ser que depois daqueles dias derramarei eu do meu espírito. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, os velhos sonharão, os mancebos terão visões, e sobre todos os meus servos, todas as minhas servas, derramarei eu do meu espírito. E Pedro, ele vai pregar um sermão, resumindo aqui, utilizando as chaves. Ele vai pregar um sermão chave, falando
sobre a morte de Cristo, falando sobre a ressurreição de Jesus Cristo e falando sobre a glorificação de Jesus Cristo. Ele usa a chave e a partir daquele momento, 3.000 almas agregam a igreja do Senhor. Pedro utilizou a chave nesse momento, pregando o Evangelho. Ele utilizou a chave em Samaria, que ele também pregou o Evangelho aos samaritanos. Em Atos capítulo 8, ele também utilizou essa chave, não só pregando para os judeus, mas também para os gentios, na casa do centurião Cornélio. Atos 8. Irmãos, da mesma forma que o apóstolo Pedro recebeu o ministério do Senhor, recebeu as chaves do Senhor para anunciar a mensagem do Evangelho, nós também recebemos uma chave. Vou fazer igual o pastor Fábio, agora olha para esse crente que está do teu lado e fala para ele assim: Deus te deu uma chave. Olha para ele e fala assim, ó, Deus te deu uma chave. E que chave é essa, irmãos? Que todo crente recebe, que todo cristão recebe. A chave de anunciar a mensagem do Evangelho. A chave de pregar o Evangelho. Da mesma forma que Pedro recebeu um ministério, nós também recebemos o ministério do Senhor, que é o ministério de anunciar as boas novas. É o ministério de pregar a palavra de Deus. Na mesma medida que nós pregamos o Evangelho, as pessoas acolhem o Evangelho e respondem com fé e obediência a Jesus. E elas nascem de novo e entram dentro do reino dos céus e são salvas. O reino é aberto para elas. Mas o contrário também é verdadeiro. Ao mesmo tempo que a gente não prega, que a gente não anuncia essa palavra, que as pessoas não creem em Cristo, elas não se arrependem dos seus pecados e depositam em Cristo a sua esperança e confiança de fé para a sua salvação, o reino de Deus permanece fechado para cada uma delas. E aqui eu quero conscientizar a cada um de nós, inclusive a mim, sobre a tarefa que nós recebemos do Senhor de levar a mensagem do Evangelho. Pregue o Evangelho. Assim como Pedro recebeu um ministério, eu e você, nós também recebemos um ministério do nosso Senhor, de pregação do Evangelho. E aqui eu vou concluir esse texto com pelo menos só 3 aplicações aqui para a nossa edificação nessa manhã. Primeira aplicação do texto para as nossas vidas. Que sejamos gratos a Deus, porque um dia o Espírito Santo, por graça, irmãos, por muita graça, Ele nos convenceu. Que o nosso coração seja extremamente grato diante de Deus, porque se hoje nós cremos em quem Jesus Cristo é, o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Salvador, o Messias, o prometido da Escritura, é porque um dia Deus nos revelou isso no nosso interior, no nosso coração, através da terceira pessoa da Trindade, através do Espírito Santo. Que o nosso coração seja grato. Segundo lugar, a segunda aplicação que eu faço aqui para as nossas vidas é: não tenha medo do diabo e nem da morte. Não temas. Tem pessoas que têm medo do diabo, têm medo da morte. Irmãos, o diabo, já disse Martinho Lutero, o diabo ele é nada mais, nada menos do que um cão na coleira de Deus. Ele só vai e ele só atua até onde o nosso Deus permite. Ele é um cão na coleira de Deus. Como ele disse para Jó, ele teve que pedir permissão a Deus para tocar em Jó. E Deus libera a coleira dele. Deus fala assim, vai, toca. Só não tira a alma dele, só não tira a vida dele. Deus é soberano sobre tudo, até mesmo sobre o diabo e sobre a morte. Então por isso, não temas o diabo e nem mesmo a morte. Em terceira aplicação aqui desse texto para as nossas vidas, é que nós possamos cumprir com o nosso ministério com fidelidade, irmãos, mediante aquilo que Deus nos chamou para fazer. Da mesma forma que Deus ele entregou um ministério para Pedro, de anunciar a mensagem do Evangelho, que cada um de nós sejamos achados, como Paulo fala, dispenseiros fiéis, mordomos fiéis e leais, no anúncio da pregação do Evangelho. Porque aquele grande dia, quando o nosso Senhor voltar, nós ouviremos dele: muito bom, servo bom, fiel, prudente.
Você foi fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. Entra, pois, no gozo do teu Senhor. Vamos a um louvor, daqui a pouco a gente faz a oração. E agora, quem dizem que tu és? Um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és. Ungido de Deus. E tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Sobre essa rocha, sua igreja está. E tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. E tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, sobre essa rocha, tua igreja está. E tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há. Aleluia. Amém. Vamos orar ao Senhor nessa manhã. Senhor Deus, nós queremos te glorificar e te exaltar, Senhor, porque tu és o fundamento da tua igreja. Tu és o Senhor da tua igreja, Senhor. Senhor, obrigado porque a nossa vida está alicerçada na rocha inabalável que é o Senhor, Deus. Deus, nós queremos te glorificar porque nada pode destruir a obra que o Senhor realizou pela tua igreja na cruz do Calvário, Senhor. Senhor, nós te glorificamos porque a morte não pode destruir o que o Senhor fez por nós naquela cruz. Nós te glorificamos porque nem os principados, as potestades, os dominadores, os reinos tenebrosos do inferno pode aniquilar e destruir o que o Senhor fez por nós naquela cruz, Senhor. Senhor, muito obrigado, Senhor. Senhor, obrigado porque o Senhor é o edificador da tua igreja. Obrigado porque o Senhor é o dono da tua igreja, Senhor. Obrigado porque o Senhor nos concedeu um santo ministério na tarefa de anunciar a mensagem do Evangelho. Ó Deus, que eu e os meus irmãos sejamos achados dispenseiros fiéis, mordomos fiéis, Senhor, até aquele grande dia que o Senhor há de voltar para nos buscar para todo sempre. Fortaleça-nos na fé, guia-nos, conduza-nos. É a nossa oração e petição a Ti nessa manhã, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos.